Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês me veem? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Entrar a tela inteira. Não é isso, não. Dia. Não. Que isso aqui funciona. Todo mundo aí, pessoal? Vamos começar a trabalhar um pouco, então? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tem algum problema aí de imagem, de som? Fale agora ou cale-se para sempre. Tudo certo? Beleza, então, pessoal. Obrigada, Nádia. Pessoal, vamos começar a trabalhar, então, a nossa disciplina de iniciação ao mundo jurídico, né? Na última aula, eu queria saber só como que eu colocava tela inteira aqui com o meu rosto, e eu não estou sabendo projetar. Eu e os meus problemas aqui. Enfim, não vai fazer muita diferença isso também. Pessoal, então na última aula a gente começou a conversar sobre as questões referentes ao ingresso na magistratura, né? Um pouquinho sobre essa profissão, e depois que a gente terminá-la, a gente vai começar aí a questão do Ministério Público, e depois o delegado, se tudo der certo, tá? Então, vou projetar aqui a minha tela para a gente continuar a nossa conversa sobre esta profissão. Então, deixa eu só projetar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Esse aqui seria hoje, se der tempo. Então, vamos voltar a fazer uma recapitulação de algumas coisas que nós havíamos visto no nosso último encontro. Pessoal, a gente começou a conversar de como se ingressa nessa carreira, né? Qual é a forma de ingresso, se é mediante concurso, ou o quê? Ficou bem claro que, para o ingresso na magistratura, é necessário participar de um concurso que tem algumas fases. Que fases são essas? A gente conversou que a primeira fase é uma prova objetiva, né, que vai ter um caráter eliminatório, que a gente diz. Depois, a segunda fase é composta de duas provas escritas, que nada mais são do que a chamada prova de sentença, né, prova de sentença civil e criminal. E a terceira etapa, ela tem uma série de peculiaridades, entre elas a chamada sindicância da vida pregressa, investigação social. Eu comentei que o que é levado em consideração, pessoal? A questão comportamental, questão de antecedentes, até mesmo redes sociais hoje em dia são averiguadas pela comissão do concurso para verificar que tipo de conteúdo você posta, quais as coisas que você consome na rede social, de modo que é quase que, assim, não tem como mais desvincular, né? O que nós somos nas redes sociais, elas representam para o mundo alguma informação, quer você queira ou não, tá? Então, tome muito cuidado desde muito cedo sobre o conteúdo de redes sociais se você pensa em concurso, porque ele é levado em consideração, sim, ok? Exame de sanidade física e mental, claro, a sanidade física não é uma prova semelhante a essas carreiras policiais, como, né, Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, são exames mesmo clínicos, pelo menos até hoje, né,
exames clínicos, averiguação mental, enfim, é uma entrevista com psicólogo, geralmente, em que você passa por algumas questões. Exame psicotécnico também, que vai aferir essa questão da sanidade. A quarta etapa, aí vem a prova oral. A prova oral, ela não é uma entrevista, tá? A prova oral, ela versa sobre conteúdo mesmo das disciplinas que constam do edital, tá? Não é nenhuma entrevista, é, na verdade, prova. Então, você vai sendo inquirido sobre diversos temas. Como assim, professora? Você tem um examinador de direito civil, examinador de direito penal, examinador de direito constitucional e assim por diante. De modo que a cada examinador ele vai te fazer questões, né? E você vai pontuando e ao final você sabe se você foi aprovado nesta etapa ou não, tá? Ou não. Então a gente conversou sobre isso. A gente vai ver hoje uma curiosidade que eu acho que a gente não chegou a entrar, que as pessoas estavam me questionando sobre a questão do tempo, né? Referente à atividade jurídica, que é uma exigência do concurso da magistratura. Então a gente vai falar sobre isso, o que conta, o que não conta, e assim por diante. Bem, para você se inscrever neste concurso, tem umas coisinhas aqui que eu vou comentar um pouco mais rápido e vou para onde eu acho que é mais relevante. Então, a inscrição, precisa comprovar a prova do pagamento da taxa de inscrição, como qualquer concurso, né, que não vai mudar muita coisa. Cópia autenticada de documento, acabou ficando aqui, né? Cópia autenticada de documento que comprove a nacionalidade. 2 fotos 3x4. Deixa eu ver se está tudo certo aqui no meu chat. Bom dia, bom dia. 2 fotos 3x4. Se for necessário uma inscrição por procuração, aí tem que ter uma procuração com poderes especiais. Você já sabe o que é uma procuração com poderes especiais, né? É aquela dada que pode ser tanto de natureza judicial ou não, dada para que alguém pratique algum ato em seu nome, beleza? E essa procuração ela tem que ter firma reconhecida, né? Então, precisa ir ao cartório fazer esse reconhecimento de firma. E aí vem o formulário, né, que você tem que preencher algumas coisas. E aqui eu já fiz um grifo, porque isso é bem importante. Você vai ter que declarar que você é bacharel em Direito, óbvio, né? E que até a data da inscrição definitiva, que vai acontecer ali após a segunda etapa, que a gente chama, você vai ter que comprovar que você tem, né, que você realizou 3 anos de atividade jurídica após a obtenção do grau de bacharel em Direito. Olha só, isso é bem importante, pessoal. Após a obtenção do grau de bacharel em Direito. De modo que já fica evidente, tá? Evidente que atividades anteriores à sua colação de grau não podem ser computadas para o fim de somatória de atividade jurídica, tá? Atividades anteriores, elas não contam como atividade jurídica, perfeito? Então, vamos lá, vamos entender como é que são esses 3 anos, né? Antes disso, deixa eu só terminar esse dispositivo. Precisa apresentar o diploma, tá? E esse diploma, é bem importante que se diga, ele tem que estar registrado no Ministério da Educação. A instituição que você estuda, ela tem que estar regular perante o Ministério da Educação para a expedição do diploma, porque senão você vai ter alguns transtornos aí futuros. Então, é importante que isso sempre fique bem claro, tá? Depois que você aceita as regras do concurso, declarar se você for pessoa com deficiência, que você vai precisar de um atendimento especial, exemplo, uma pessoa cadeirante, uma pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, por exemplo, e às vezes a prova é realizada em edifícios que não constam com elevador. Então, o concurso vai ter que fazer uma adaptação para esse candidato, de modo que ele vai ter que realizar a prova no térreo, né, ou assim por diante, ou que ele tem algum problema de questão dos membros dele, né, do braço, não sei, e tudo isso tem que ser levado em consideração para que a comissão de concurso oferte para ele o que lhe for necessário e não lhe traga prejuízo em virtude da sua deficiência. Pelo contrário, tem que ser fornecida
a acessibilidade total. E aí que vem, então, a chamada atividade jurídica, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que a atividade jurídica, ela deve ser contabilizada após os 3 anos de atividade jurídica, tá? Então, tem que ser após os 3 anos que você se formou, que vai contabilizar essa questão da atividade jurídica. Quais atividades são essas? Tem alguns requisitos, não é qualquer atividade que conta para questões de preenchimento desse requisito. O artigo 59 dessa resolução do CNJ vai dizer que vai contar como atividade jurídica exercida por exclusividade por bacharel em direito. Ou seja, só quem tem aquela titulação poderá realizá-la, né? Então, vai ser levado em consideração esse tipo de coisa, embora é um conceito muito aberto, isso, outras são mais claras aqui. O inciso 2º, a advocacia, pessoal, não tem uma atividade mais privativa do bacharel em direito do que a própria advocacia, né? Então, a advocacia, inclusive, é voluntária, que é a pro bono, tá? Inclusive, é voluntária, que é a pro bono. E essa advocacia, para fins de contar os 3 anos de atividade jurídica, aqui já se diz que tem uma quantidade mínima de atos que você deve realizar para contar 1 ano. Como assim? Ele vai dizer que você precisa, pelo menos, participar anualmente de 5 atos privativos do advogado, tá? Em causas ou questões distintas. Professora, o que são esses 5 atos privativos do advogado? Atos, pessoal, vou dar alguns exemplos. Audiência, alegações finais, resposta à acusação, petição inicial, contestação, alegações finais e assim por diante. Enfim, tudo aquilo que consta do universo de um processo, né, de atos necessários que o advogado realize, entra nessa questão de atos privativos do advogado. Então, vamos lá. Para você contar 3 anos exercendo a advocacia, a equação é a seguinte. Em 1 ano, né, para contar 1 ano cheio, digamos, você precisa realizar 5 atos jurídicos. Então, se você realizou 5 atos jurídicos, você já contou 1 ano. No ano seguinte, professor, se eu realizar mais, não tem problema, né? Só não pode ser menos para contar. Só não pode ser menos, mas perfeito. No 2º ano, a mesma coisa, mais 5 atos privativos do bacharel em direito, né? do advogado, perdão, do ato privativo do advogado. Então, você tem que contar lá 5 audiências, né? Pode ser também contestação, petição inicial, enfim, vai depender da situação que você esteja envolvido. E depois, no 3º ano, novamente, tá? E aí, uma pergunta que surge muito é, como é que eu comprovo estes atos que eu realizei? Porque isso deve ser comprovado, não adianta você dizer, olha, eu fiz. Não, a comissão de concurso quer uma comprovação. Nós, né, geralmente fazemos assim, você busca uma certidão junto ao cartório em que você atuou, falou, querido, né, cartorário, o senhor pode me fornecer uma certidão indicando quais atos eu pratiquei neste processo? Óbvio, né, você vai ter que dar uma ajuda para o cara, porque o cartório tem muito serviço. Você já leva lá para ele, ó, eu realizei aqui neste processo o ato que está no movimento número tal, ou na página tal do processo, se ele for físico, né? Indica para ele, ele vai lavrar uma certidão para você. E essa certidão do cartório, ela é suficiente, né? Porque ela foi fornecida por um funcionário público, inclusive, de que você praticou aquele ato, perfeito? Então, precisa de uma comprovação. Não basta exercer. Além de exercer esses atos privativos, você tem que comprovar isso aqui. Né? Você vai ter que dizer que foram 5 atos dentro de 1 ano
e depois o outro ano mais 5 atos privativos, e assim vai seguindo, tá? E assim vai seguindo. Bem, depois, outra atividade que vai contar aí. O exercício de cargo, emprego, função, inclusive de magistério superior. Por exemplo, eu sou professora, né? Isso é magistério superior, porque eu dou aula em universidade, em faculdade, em cursos de graduação. Então, magistério superior, não pode ser magistério no sentido de educação básica, né? De educação de ensino fundamental e assim por diante. Tem que ser magistério superior, magistério superior que exija preponderantemente a utilização preponderante de conhecimento jurídico. Pessoal, magistério superior, mas você não pode dar aula de física, né? Você vai ter que ser professor de uma disciplina jurídica. Tá? É isso que esse dispositivo está dizendo. Cargos, empregos ou funções, alguns exemplos: delegado de polícia, membro do Ministério Público, que é promotor, né? Delegado de Polícia Federal. Todos esses cargos contam como requisito para esse inciso terceiro, porque eles exigem aí a utilização de conhecimentos jurídicos, né? São pessoas que desenvolvem atividades relacionadas ao universo das ciências jurídicas. Então, preenche completamente. Seja como professor, um delegado, membro do Ministério Público, todos estes utilizam do conhecimento jurídico e preenchem o inciso terceiro. O quarto. O exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no mínimo de 16 horas mensais e durante um ano, tá? E durante um ano. Então, no final das contas, essa questão do conciliador, para você ser conciliador e contar com uma atividade jurídica, você tem que completar 16 horas semanais durante um ano, né? Para contar um ano de atividade jurídica, na verdade. Tá? Para contar um ano de atividade jurídica. E também exercício de mediação ou de arbitragem. Arbitragem, pessoal, é uma forma de solução de conflitos em que não é necessário que o Poder Judiciário faça intervenção. As pessoas escolhem árbitros, claro, isso tem toda uma sistemática que vocês vão aprender em processo civil, escolhem um árbitro para levar os seus conflitos e para que ele seja solucionado, tá? Mas isso com profundidade vocês verão em processo civil. Então, o exercício de mediação ou de arbitragem na composição de litígios, né? Que está dizendo aqui, o que é mediação e arbitragem? Solução alternativas de conflito em que não passa pelo Poder Judiciário, mas, claro, quem está mediando, quem é árbitro, está diretamente trabalhando com questões jurídicas. Isso é uma coisa muito visível. E o parágrafo primeiro, pessoal? Importante observação que eu já havia feito. Para você comprovar essa atividade jurídica, questões como estágio ou outras atividades anteriores à colação de grau, elas não possuem qualquer validade. Tá? Por quê? Porque é necessário que você tenha obtido a colação, a obtenção do grau em bacharel direito e praticado, exercido efetivamente algumas atividades ou profissões que constam do universo jurídico. Estágio não será contabilizado para o fim de atividade jurídica. Então, estágio, ele está fora desta contagem dos anos de atividade jurídica. Perfeito? E aqui que eu falei, né? Como é que a gente comprova a questão dessa atividade jurídica? O importante é ter certidão. Certidão das atividades desenvolvidas. Como advogado, você vai solicitar o cartório onde tramitava o processo que você atuou, pedir para que o cartorário faça a lavratura de uma certidão constando os atos realizados, ok? Os atos realizados.
Ah, eu sou delegado. Você vai conseguir uma certidão lá do, digamos, me fugiu o termo agora. Qual é o termo, gente? Eu esqueci o termo correto. Instância relacionada à profissão, assim, mas me fugiu o termo mesmo correto em relação a isso. Enfim, um órgão competente ao qual você está vinculado como delegado de polícia, ele vai exigir, né, pedir, solicitar aos superiores que forneçam uma certidão de quanto tempo ele está naquela carreira, quais eram as atividades que ele desempenha, ok? Então, é importante ter essa certidão. Sem isso, não se comprova a chamada atividade jurídica, ok? Bem, lá em cima nesse esquema que eu montei para vocês, eu disse que a quinta etapa avalia-se títulos de caráter classificatório. Ou seja, né, você está fazendo um concurso, passou da primeira fase, que é a fase objetiva, depois vem a prova escrita, depois vem aquela terceira etapa de sindicância, exame físico, passou pela prova oral. Na quinta etapa, ela já não é mais eliminatória. Tá? Você não vai ser eliminado na quinta etapa. Você vai apenas passar por uma classificação. Tá? Apenas por uma classificação. Nessa quinta etapa, é a chamada prova de títulos, que vai te classificar. Vamos pensar que passou 10 pessoas, né? Na prova de títulos, então os 10 já estão aprovados, pode haver alguma alteração no sentido de ordem, quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro, em virtude desses títulos, que são pontuações relativas a algumas coisas que você já desempenhou. Então, são contabilizadas, tem um prestígio por trás disso. O que são esses títulos, né, que vai te ajudar na classificação final? Professor, importa tanto assim a questão dos títulos? Bem, aprovado você está. Então, assim, tranquilo você está, né? Mas vamos pensar o seguinte, talvez ele faça diferença para algumas pessoas, sim. Veja, nem sempre o concurso que aprova 30, 40 pessoas, imediatamente ele chama todo mundo. Ele chama uma parcela e depois vai chamando pouco a pouco. Em segundo lugar, outra questão relevante a ser considerado, que os primeiros lugares, pelo menos no concurso da magistratura, tendem a ir para as melhores comarcas, né? Dentro das que estão disponíveis, as que são ofertadas, eles vão, óbvio, optar pelas melhores. Quem ficar por último, geralmente vai para os lugares não muito, assim, desejado pelas pessoas. Mas em termos, assim, de estar aprovado, não vai fazer muita diferença, não, tá? Então, vamos ver o que vai contar como título. Primeira coisa, exercício de cargo, emprego ou função privativa de bacharel em direito pelo período mínimo de 1 ano. Se você for juiz, a linha A, você for juiz até 3 anos, 2 pontos. Acima de 3, 2,5. Você já conseguiu aí um pouquinho. A B, o pretor. Pessoal, esse pretor era uma figura do Rio Grande do Sul, tá? É uma figura típica deles, em que havia um concurso para exercício de magistrados de forma temporária. E aí, com a nossa Constituição de 88, essas questões foram modificadas, mas acabou que ficou previsto aqui na resolução para fins de contagem de títulos, tá? Mas essa figura do pretor, ela hoje não mais existe. Já existiu um dia essa figura de um juiz temporário, mas não existe mais, tá? Então, o pretor, membro do Ministério Público, que é o promotor de justiça, né? A Defensoria Pública, ser defensor público, a Advocacia Geral da União, Procuradoria, que é o procurador de qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, então, o procurador do município, procurador do Estado. O que fazem esses procuradores? Eles têm ali uma participação relacionada à defesa daquele ente, né? A defesa daquele ente, no sentido de das atividades praticadas pelo município, pelo Estado, os procuradores, eles têm ali
o dever de defesa dessas atividades, ok? Tá. Então, até 3 anos atuando como procurador, advogado da União. Pessoal, o advogado da União, ele também é uma espécie de procurador, tá? Que ele faz a defesa do poder federal. Veja só, vou dar um exemplo para vocês. Advogado-geral da União atuando. Nesse caso agora que nós temos o caso que está em voga aí na mídia, do caso do Ramagem, que o Bolsonaro teria nomeado essa pessoa com desvio de finalidade, ou seja, com o intuito não de torná-lo efetivamente chefe da Polícia Federal, mas torná-lo chefe da Polícia Federal por conta de um interesse particular. Isso a gente chama de desvio de finalidade de ato administrativo. O que é isso? O desvio de finalidade é quando o ato que está sendo praticado, ele não tem o intuito de cumprimento mesmo, né, das regras, das normativas, mas tem um interesse particular por trás. Bem, isso está sendo discutido, não se sabe se houve ou não, né? Há indícios da ocorrência disso, mas para efetivamente ficar comprovado, precisa-se de provas. O processo não tem como ele ter um juízo de antecipação de que há aí um desvio de finalidade ou não, né? Então, longe de questões ideológicas, a gente precisa ser bem frio nessa análise, precisa efetivamente de uma comprovação desse desvio de finalidade. Ah, professora, mas a reunião lá, o vídeo saiu. Bem, o vídeo, ele traz mais indícios, ele traz mais informações sobre um possível desvio de finalidade. Mas ainda assim, não vejo ali como uma prova plena desse desvio de finalidade. Isso precisa ser discutido dentro de um processo, né? Via testemunhas, via documentos e assim por diante. Pois bem, o que tem a Advocacia Geral da União envolvida com isso? A Advocacia Geral da União, neste processo do Ramagem, ela está fazendo um exercício, tá, de defesa dos atos praticados pelo presidente da República. Não é exatamente da figura do senhor Jair Messias Bolsonaro, mas é da figura, né, do presidente da República, do cargo, seja ele ocupado pelo atual presidente ou se fosse por outro. A Advocacia Geral da União está ali defendendo os atos praticados. Professor, e se a AGU, né, que a gente chama, ela fala que, na verdade, houve aí efetivamente um erro, né, que, na verdade, eles estão de fato errados lá, a União, lá o presidente da República está errado. Pessoal, a AGU, ela não pode, digamos assim, se negar a fazer essa defesa, é uma obrigação. Professora, mas eu não concordo, eu sou AGU, eu não concordo. Vai ter que fazer, tá? Tem esse difícil papel, porque às vezes é difícil defender um ato que é manifestamente ilegal, mas ela tem que praticar, ela tem que realizar esta defesa, perfeito? Então, a AGU, Defensoria Pública, eu conversei um pouquinho com vocês já do que é a Defensoria Pública, né, que ela tem uma atuação para as pessoas chamadas hipossuficientes economicamente. Nós temos uma carência muito grande de defensores públicos no Brasil, né, uma carência bem grande mesmo. Outras coisas que vão contar como título, né? O exercício do magistério superior na área jurídica pelo período mínimo de 5 anos. Como que conta isso? Não é apenas um mês da anual. Mínimo de 5 anos, pessoal, mínimo de 5 anos. Pode ser tanto por admissão no corpo docente por concurso ou processo seletivo, né, que daí é um concurso mesmo para o professor, por exemplo, universidades públicas, em que nós verificamos ali concursos do magistério superior, então pode ser dessa maneira, que daí vai contar um pouquinho mais, né, porque já passou por uma função pública, vai dar 1,5 de ponto, mediante admissão no corpo docente, sem concurso ou processo seletivo, público de provas e ou títulos, né. O exemplo, faculdades particulares, né, elas têm alguma seletiva, mas às vezes pode ser que seja uma contratação imediata, direta, sem necessidade de concurso, ok? O inciso 3º. Exercício de outro cargo, emprego ou função pública,
privativa de bacharel em Direito não previsto no inciso 1, pelo período mínimo de 1 ano. Quais? Mediante admissão por concurso, até 3 anos, 0,5, acima de 3, 1 ponto. Exercício, vamos lá. Exercício de outro cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito. Exemplo, os concursos de analistas, né? Analistas jurídicos, que nós chamamos. Que, inclusive, é um concurso que paga muito bem. Tem analista que chega a ganhar 15 mil reais, tá? Chega a ganhar 15 mil reais. Analista da Justiça Federal, analista da Justiça Eleitoral, tem um bom subsídio aí. Um concurso, inclusive, muito interessante se você não tiver interesse em concursos de grande porte. Tem gente que não tem interesse mesmo, tá? Tem gente que gosta mais de concursos de analista, porque a remuneração é, assim, abaixo da magistratura do Ministério Público, só que, no entanto, você tem uma certa tranquilidade. O que eu quero dizer com isso? Esses cargos de magistratura, de Ministério Público, eles pagam bem? Pagam, muito bem. Só que você tem que saber onde você está se enfiando. Você tem uma responsabilidade enorme. A partir do momento que você toma posse em um concurso desse, você já não tem praticamente... Você tem uma vida, você vai ter que ter uma vida muito regrada. Vamos pensar um juiz que vai para uma comarca pequenininha, gente. Uma comarca pequenininha. Esse juiz, ele não pode fazer o que ele bem entender. Ele não pode dar uma festa com som alto. Ele vai no supermercado, todo mundo vai reconhecer ele. Então, assim, você fica muito visado, né? Você fica muito visado. Na sentença, é a assinatura dele que vai constar. Então, assim, você tem que saber que pode ser alguns riscos e assim por diante. Claro, graças a Deus, ao menos na nossa região, isso é relativamente tranquilo, mas é possível ter alguns riscos? Com certeza, né? Com certeza. Então, concurso de analista, muita gente tem aí como um plano mesmo de vida passar em concurso de analista. Então, um exemplo aqui do inciso 3º. Depois, advocacia, exercício efetivo da advocacia pelo período mínimo de 3 anos, tá? De 3 anos até 5 anos, 0,5. Entre 5 e 8 anos, 1 ponto. Acima de 8, 1,5. 1,5. Depois, aprovação em concurso público, desde que não tenha sido utilizado para pontuar no inciso 1. Qual é o inciso 1? Que é de juiz, aquele do Ministério Público, AGU, e assim por diante. Então, aprovação em concurso público. Se você foi aprovado, mas nem precisa, digamos assim, ter tomado posse, já foi aprovado em concurso de juiz. Senhor, mas tem juiz que faz outro concurso? Tem bastante, tá? Veja, tem gente que mora aqui no Paraná, passa no concurso da magistratura em Alagoas, fala, estou longe da minha família, eu gostaria de ficar perto da minha família. A pessoa continua estudando para voltar, né, passar no concurso do seu estado, ou um estado do lado, como São Paulo, Santa Catarina, para poder, pelo menos, ter uma proximidade, né, porque realmente é uma mudança bem brusca, né, em termos de contato familiar, né, você perde bastante isso. Então, aprovação em concurso de magistratura, Ministério Público, Defensoria, da AGU, procuradorias, né, e assim por diante. Depois, outro concurso público para cargo, emprego ou função privativa de bacharel, exemplo, analista, tá, delegado, e assim por diante. Depois, os diplomas em cursos de pós-graduação. Se for doutorado, né, doutorado em Direito ou Ciências Sociais ou Humanas, 2 pontinhos aí, né, quem pensa em pós-graduação, dá para pontuar, sim, com esses diplomas. Mestrado, tá, mestrado em Direito ou Ciências Sociais ou Humanas, 1,5. Depois, a especialização em Direito, tá, especialização em Direito o que a gente chama de pós-graduação lato sensu. Ela tem um período ali de 1 ano e meio, geralmente 1 ano, mais ou menos, e para contar, ela tem que ter no mínimo 360 horas aulas, tá?
360 horas aulas para constar como especialização. A especialização, como o próprio nome diz, você vai se especializar em alguma coisa. Tem gente que faz especialização em direito civil, direito do trabalho. Eu fiz a minha especialização em ciências penais, por exemplo, né? Foi a área que eu busquei me especializar. E tem que ter monografia final de curso também. Depois, conta ainda como título, graduação em qualquer curso superior, reconhecido ou curso regular de preparação à magistratura e ao Ministério Público, com duração mínima de 1 ano, carga horária mínima de 720 horas aulas, frequência mínima de 75% e nota de aproveitamento. Olha só, a magistratura e o Ministério Público, eles mantêm algumas escolas que a gente chama, né? A escola da magistratura, a escola do Ministério Público, que são, tem uma ideia de, como que eu posso dizer, de preparar as pessoas que querem participar desse concurso. Ela vale como especialização, mas geralmente quem busca essas escolas, elas têm um intuito de preparação para esses concursos, né? Geralmente quem vai dar aula lá são efetivamente juízes ou promotores, então tem essa ideia de preparação para esses concursos, ok? Quem pode fazer a escola da magistratura e do Ministério Público é o bacharel em Direito. Aqui em Maringá, até onde eu sei, as aulas eram todos os dias à noite, né? Todos os dias à noite tinha escola da magistratura, por exemplo, ok? Depois, curso de extensão sobre matéria jurídica de mais de 100 horas, bastante aqui, inclusive, com nota de aproveitamento ou trabalho de conclusão de curso e frequência mínima de 75%. Pessoal, cursos de extensão sobre matéria jurídica. Primeiro, curso de extensão é um curso que envolve atividades entre ambiente acadêmico e comunidade. O que é comunidade? Comunidade são pessoas fora do ambiente acadêmico, tá? Do ambiente acadêmico. Vou te dar um exemplo. O NPJ, que é o nosso núcleo de prática jurídica, ele é uma atividade de extensão, porque ele leva tanto a comunidade acadêmica, que são os professores e os alunos, quanto a comunidade externa, né, que é a comunidade que vai lá buscar atendimento jurídico. Isso é uma atividade de extensão, tá? A atividade de extensão, ela tem toda uma ideia de envolvimento acadêmico com a comunidade externa, ok? O nosso curso, ele tem atividade de extensão já. Ainda, o que mais que vai contar? Livro jurídico de autoria exclusiva do candidato, com apreciável conteúdo jurídico. Bem, são livros, efetivamente, da área acadêmica, da área jurídica, né, que o sujeito escreveu. Pode ser um livro de autoria única, que é o seu, que deve contar 0,75, como um artigo ou trabalho publicado em obra jurídica coletiva. Obra jurídica coletiva, pessoal, são esses livros que têm vários autores. Você pega o livro lá, tem vários autores, cada um escreveu um capítulo. Isso é uma obra jurídica coletiva. Ou revista jurídica especializada. Bem, revista jurídica especializada tem bastante, tá? Tem bastante. Revista jurídica especializada são revistas de trabalhos acadêmicos, tá? Trabalhos acadêmicos, né? Que exigem uma profundidade científica e assim por diante, ok? Há também chamada Laurea Universitária no curso de bacharelado em Direito. Não sei se vocês pretendem buscar a Laurea, tá? Mas na UEM, que é onde eu me formei, a Laurea acadêmica, ela precisava de 2/3 para que você obtivesse ela, tá? É muito legal ter a Laurea, mas assim, no final das contas, isso também não significa que é levado tanto em consideração assim, tá? Não cheguem com essa ideia de que a Laurea, ela é fundamental para uma série de coisas, não, tá? Nem em termos de contratação
em lugares particulares, nem em termos de concurso, pessoal, porque 0,5, comparado ao que a gente viu aqui, não é quase nada, tá? Não é quase nada. Então, desmistifiquem isso. Claro, é muito bom você se empenhar na faculdade, não é isso que eu estou dizendo. Tem que se empenhar sim. Mas se eventualmente você não atingiu o número X para obtenção de laurea, pelo amor de Deus, você não vai sofrer por conta disso. Você não é menos aluno do que o outro porque você não teve uma laurea, tá? Não é isso. Tem que se dedicar? Tem. Mas o estudo tem que ser de qualidade, não é pensando, eu quero uma laurea acadêmica por isso, por isso, por isso. Não. Fiquem tranquilos. O importante é que vocês tenham uma absorção de conteúdo e tá bom demais. Depois, o que mais que vai contar? Tem bastante coisa aqui que pontua. Participação em banca examinadora de concurso público para o provimento do cargo de magistratura, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública ou de cargo de docente em instituição pública de ensino superior. O que é essa participação em banca examinadora? Participação em banca examinadora é você participar do concurso na modalidade como se fosse julgador daquele concurso, né? Veja, aqui o exemplo de concurso de cargo de docente em instituição pública de ensino. Você vai participar da banca examinadora, vai examinar os candidatos, fazer a avaliação e vai ajudar na formulação de nota, tá? Isso conta também como ponto para fins de títulos para o ingresso na magistratura. Depois, exercício no mínimo durante 1 ano das atribuições de conciliador nos juizados especiais ou na prestação de assistência jurídica voluntária, 0,5, tá? 0,5. Depois, bem, é isso, né? De ingresso na magistratura, tranquilo. Deixa eu só voltar aqui. Pessoal, essa parte é um pouquinho burocrática, né? Mas tudo certo para vocês em relação ao ingresso no concurso da magistratura. Entenderam essa questão da atividade jurídica? A atividade jurídica ela vai exigir 3 anos, mas após a obtenção da colação de grau lá. Você fala, não, hoje eu sou bacharel em Direito. A partir daquele dia, você já pode começar a contar 3 anos, se você preencher essa série de requisitos. A questão da advocacia, vocês perceberam que é o quê? 5 atos privativos, né? Por ano, você precisa preencher 3. Então, 5 em um ano, 5 em outro e 5 em outro. Perfeito? Tem uma contagem aí, tá? Tem uma contagem interessante. Então, você pode ser por meio da advocacia, pode ser exercendo outro cargo como delegado, promotor, dando aula, né? Sendo que a aula tem que ser relacionada ao universo jurídico. Vocês perceberam que a ideia é pontuar aquilo, né? As práticas desenvolvidas por pessoas que trabalharam na área do direito. E, claro, isso tem um objetivo muito, muito claro. Qual é o objetivo? Que esta pessoa que vai ingressar no cargo da magistratura, que exige uma maturidade emocional muito grande, que ela saiba, né, já tem ali digamos, toda uma experiência relacionada ao assunto e consiga desempenhar sua função de uma maneira bem séria, né? Então, a ideia é dar maturidade para essas pessoas, deixá-las preparadas para o que lhes espera, né? Imagina, decidir em processo, dar sentença absolutória, dar sentença condenatória, resolver questão de guarda, né, de divórcio, são decisões que impactam diretamente na vida das pessoas. Isso tem que ser levado muito a sério, né? Muito a sério. Então, a ideia é deixar essas pessoas maduras. Essa é a ideia de ter a chamada atividade jurídica em concursos desse porte. Vamos ver outras funções, então, relacionadas à questão da magistratura. Deixa eu só compartilhar aqui. Pessoal, vamos entender agora as atividades do juiz, né? Vamos pensar que houve já a aprovação. E que atividades você desenvolve? Quais são as atividades? Atividades. Primeiro, examinar os autos dos processos, né? O que é examinar autos do processo? Pessoal, é análise mesmo do processo.
o juiz ele faz isso, né? Até porque no momento dele julgar a situação, ele precisa analisar tudo, né, de uma maneira imparcial, de uma maneira compromissada, para que não haja prejuízo às partes envolvidas no processo. Depois, proferir despachos indicando as exigências que devem ser cumpridas antes do julgamento. Vamos lá. Despacho. Pessoal, despacho são pequenas decisões, tá? De uma maneira simples, pequenas decisões dadas no curso do processo, mas que não necessariamente elas impactam no resultado final do processo, no sentido de, vou usar um termo bem popular, no sentido de dar causa ganha alguém ou não. Esses despachos indicando as exigências, é o juiz falando assim, olha, agora eu quero que as partes me tragam as provas. Perfeito? Perfeito. Agora eu quero que intime tal pessoa para ser ouvida. Ou outro despacho. Agora eu quero que dê ciência ao Ministério Público de que a resposta do ofício referente ao processo X retornou. Isso são despachos. Perceba que ele não está dando, né, analisando o mérito da situação. Ele está ali fazendo o processo caminhar, claro, até a decisão final. Então, o despacho indicando as exigências que devem ser cumpridas antes do julgamento, eles se referem a isso, né, a ordenação do processo, para que o processo corra de uma maneira escorreita, que a gente chama. Depois, presidir audiências de tentativa de conciliação, instrução e julgamento, né, o juiz efetivamente participando da audiência ali referente às partes, né, envolvidas, autor e réu, testemunhas e assim por diante. É o juiz quem vai tomar a frente e presidir essa audiência, até porque o intuito do processo, pessoal, é ter a resolução do conflito, correto? Quem vai resolver finalmente esse conflito será o juiz. E o juiz ele precisa ouvir, ele precisa entender a situação. Daí porque a necessidade de ter as chamadas audiências. As audiências, elas auxiliam efetivamente na tomada de decisão do juiz, ok? E ele vai ter que presidir essa situação, sem dúvida alguma. Depois, estudar a jurisprudência existente para poder fundamentar suas decisões. Olha, lembra quando a gente estava falando da questão da petição inicial? Eu lembro muito bem disso que eu conversei com vocês. Professora, me perguntaram, professora, o que serve para fundamentar uma petição inicial? E eu disse, olha, você pode citar dispositivo de lei, você pode citar doutrina, e você pode citar jurisprudência. Claro, né, se você tiver muito tempo, e for um caso que demande uma complexidade maior, vai exigir um pouco mais, é importante você mesclar tudo. Mas se não der, né, por alguma circunstância, ou for uma situação um pouco mais óbvia, pelo menos a jurisprudência eu acredito que seja importante. Por quê? O que é a jurisprudência? Vocês viram em Teoria Geral do Direito com o professor Tiso agora, né? A jurisprudência, elas são decisões reiteradas sobre determinados assuntos dadas por tribunais, órgãos colegiados que nós chamamos. Então, a jurisprudência, na verdade, é quase que uma condensação de decisões sobre determinado assunto. E por que é importante que o juiz estude a jurisprudência? Porque as suas decisões, elas vão estar alinhadas à jurisprudência dominante, que a gente chama. O juiz que decide, ele está preocupado em saber como estão decidindo isso nos tribunais. Professora, por quê? Porque se eventualmente ele dá uma sentença que não agrade uma das partes, e quase nunca se agrada mesmo, não é porque o juiz não sabe o que faz, muito pelo contrário, essa decisão, ela vai sofrer recurso, né? Uma das partes que não se sentiu satisfeita com a decisão vai recorrer. E ao subir essa decisão para análise, né, no recurso, o tribunal, por exemplo, o Tribunal de Justiça, vai analisar se a decisão
foi correta ou não. E quando eles analisam isso, certamente eles analisam sob o ponto de vista do entendimento da jurisprudência e assim por diante. Então, perceba o seguinte, se houve um recurso de uma decisão, chega no tribunal, e o tribunal falou assim, meu Deus, essa decisão aqui não tem nada a ver com a jurisprudência dominante. O juiz está decidindo uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente pensa, com o que o Supremo Tribunal pensa e assim por diante. E essa decisão, ela vai ser o quê? Reformada. O que é uma decisão reformada? É praticamente o tribunal falando para o juiz assim, meu querido, o senhor errou, tá? Me desculpe, você aí do primeiro grau, que a gente chama, errou, eu estou reformando a sua decisão, né, e dando outra no lugar, porque a sua não é boa. De uma forma muito eufêmica é isso. Então, para evitar esse tipo de coisa, e não é bom mesmo ter decisão reformada, porque o juiz, aqueles que querem progredir, eles têm algumas pontuações a serem realizadas, dentre elas, que as suas decisões não sejam tão reformadas. Vamos pensar o contrário, se o juiz fundamentou, conforme a jurisprudência dominante, uma decisão muito sólida, né, certinha, bonitinha, chega no tribunal, o tribunal olha o recurso das partes e olha a decisão e fala, mas olha só, essa sentença está perfeita, não tem nem o que dizer, está ótimo, não tem que ser mudado aqui. Nesse caso, a decisão, a sentença de primeiro grau, ela vai ser mantida, não tem necessidade de alteração. Tá? Não vai haver necessidade de alteração, porque ela respeita completamente o que já foi decidido. Perfeito? O que já foi decidido. Deixa eu só olhar o chat. Essa é uma das mais importantes, né? Essa aqui. Julgar os processos, proferir decisões quanto ao mérito da causa, denominadas de sentença ou acórdão, as quais destinam-se a colocar fim a um conflito de interesses caracterizado por pretensões resistidas. Nossa, professor, essa frase é um pouco complicada. Vamos explicá-la. Julgar processos, proferir decisões quanto ao mérito da causa. Pessoal, o mérito da causa, o que é julgar o mérito da causa? Perceba, quando a gente falou de petição inicial, eu disse muitas vezes para vocês que a petição inicial, ela é extremamente importante porque ela vai o quê? Desenhar o objeto que você busca. Eu busco aqui uma condenação, uma reparação por danos morais, e assim por diante. Então, você desenha o que se busca, perfeito? E isso, claro, vai parar no colo do juiz, no sentido dele se pronunciar e decidir sobre a questão se de fato aquilo é procedente ou não, tá? Então, proferir decisões quanto ao mérito da causa é resolver a situação, literalmente. É resolver, dando ali uma decisão sobre o assunto. De outro modo, e aí vem a segunda parte aqui, né? Denominada sentença ou acordo. Professor, o que é a sentença? O que é o acordo? Sentença é a decisão proferida por um juiz singular. Como assim, professora? Sentença é aquela decisão proferida por um único juiz. Veja só, se um caso acontece aqui na cidade de Maringá, e eu, eventualmente, acabo entrando com o processo, o juiz decide sobre a situação, resolve a situação, a sua decisão vai se chamar sentença. Né? Tem os despachos ali no meio, que a gente falou, mas a decisão final, aquela que vai dizer se o que eu fiz, né, tem ali, assiste razão ou não, vai se chamar sentença. Tá? Então, para reforçar, sentença é a decisão de mérito, que a gente chama, dada por um juiz singular, um único juiz. Acórdão também é uma decisão da magistratura, só que o acórdão ele tem uma diferença em relação à sentença. Qual é a diferença? O acórdão ele é dado pelo que a gente chama de órgão colegiado. Como assim órgão colegiado? Os órgãos colegiados, eles são responsáveis pela reanálise de sentenças, de decisões e assim por diante. Alguns exemplos. Veja, no Paraná aqui, né, a Justiça Comum Estadual. Tem uma sentença de primeiro grau, um juiz decidiu,
eu não me sinto satisfeita com essa sentença e vou recorrer, perfeito? Recorro ao Tribunal de Justiça do Paraná. Vou pensar que é uma matéria criminal. Recorri ao Tribunal de Justiça do Paraná. Meu processo vai cair no que a gente chama aqui na Justiça Estadual de câmaras criminais. O que são essas câmaras criminais? São grupos de desembargadores que são responsáveis pela reanálise de decisões. Ok? Aí o meu processo vai para uma câmara criminal específica, segunda câmara, vamos pensar. Essa segunda câmara, ela vai pautar o meu processo para julgamento, que a gente chama, e os desembargadores que ali estão, eles vão analisar a situação, e a análise da situação, ela vai ter como produto final o que a gente chama de acórdão. Esse acórdão pode manter a sentença de primeiro grau ou pode reformá-la, ok? Pode reformá-la. Então, vocês conseguiram entender a diferença entre sentença e acórdão? A sentença é a decisão de mérito dada por um juiz singular. O acórdão já é o quê? O acórdão é a decisão dada por um órgão colegiado. Eu vou pegar aqui, nesse exato momento, para vocês verem, eu vou abrir aqui o meu Projúdio, tá? Deixa eu abrir o meu Projúdio aqui. Isso aqui. Por aqui que a gente tramita os processos. Opa, não sei o que deu aqui. Os processos eletrônicos aqui no Paraná. Deixa eu só voltar aqui. Tá dando um bug. Meu OAB aqui. Esse é um processo aqui. Então, esse é o Sistema Eletrônico do Paraná, né? Tá aqui meu nome inteiro, né? Meu OAB, enfim. Vou pegar aqui um caso, tem algumas situações que eu não... Esse aqui saiu ontem, tá? Esse aqui saiu ontem. Tem uma sentença aqui, ó. Inclusive, foi uma sentença absolutória. Só não vou exibir o nome das pessoas exatamente, mas isso aqui é uma sentença, o relatório, tá, da juíza. Depois, a fundamentação da decisão, do porquê que ela decidiu daquele jeito, tá? Inclusive, ela absolveu a pessoa. Então, ela vai fundamentando por que ela está tomando essa decisão na sentença, ok? E aí, olha só, ela citando jurisprudência, ó, a juíza citando jurisprudência para fundamentar a sua decisão, perfeito? Então, tá aqui, ela vai citando, e aí ela absolve a pessoa ao final. E, por fim, ela assina, ok? Por fim, ela assina. Agora, vamos pegar aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, eu só passei rápido ali, pessoal, porque como é uma sentença, não tem segredo de justiça, mas também não acho muito legal ficar mostrando o nome das pessoas. Vou pegar aqui para vocês um acórdão no Tribunal de Justiça, tá? Consulta, cadê a jurisprudência? Aqui, pesquisa de jurisprudência. Vou pegar aqui um acórdão. Vou digitar aqui, ó, absolvição, palavras-chave, né? E indúbio pro réu, né? Na dúvida a favor do réu. Vamos ver o que aparece. Tá, ele me apresentou aqui uma série de, né, jurisprudências. Tá até aqui, ó, com acórdão número tal. Vou só clicar aleatoriamente, só para vocês verem. Vamos pegar o acórdão, ó. Vou clicar aqui. Esse aqui, como tá no TJ, eu não tenho nenhuma vinculação, vou mostrar. Ó, esse é o acórdão. Deixa eu só ver aqui no final. Juiz, relator? Não, peraí, eu quero desembargador. Esse aqui não vai servir, então. Relator. Eu quero relator. Aqui. Deixa eu só pegar, eu quero uma com desembargador. Não. Desembargador. Aqui. Vou pegar esse aqui, que acho que vai ser melhor. Abrir aqui. Tá. Então, esse aqui é um acórdão, né? Apelação, daí ele nomeia aqui da onde que veio, de Curitiba mesmo. O apelante, aquele que recorreu ao Ministério Público, o apelado, ou seja, quem está no polo passivo desse recurso,
esse sujeito aqui, possivelmente deve ser o réu, teria que ler. O relator do acórdão é esse desembargador, Paulo Roberto Vasconcelos, e aí ele vai, né, vai relatar a situação. Relatório, ele vai apresentar o que aconteceu no processo como um todo, ok? Aí ele vai votar. Como é um órgão colegiado, perceba que ele não decide sozinho, né? Se é órgão colegiado, outras pessoas podem decidir de maneira semelhante ou de maneira diversa. Então ele tem voto, né? Voto, daí ele vai explicando por que ele está tomando aquela decisão, digamos assim, fundamenta, ó, cita a jurisprudência, enfim. O que mais? Aí, segundo ele negou provimento, né? Ele conheceu, o que é conhecer e negar provimento? Conhecer, ele falou assim, olha, o recurso é cabível, o recurso está certinho, só que eu não concordo com o que você recorreu. Então, ele conheceu no sentido de, olha, eu analisei, mas depois da análise, eu confesso para você que não tenha nada aqui que tem que ser reformado, que a gente chama. Então, ele negou provimento. E aí a decisão, ó, olha o acórdão, a diferença, pessoal. Acórdão os desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos em conhecer e negar provimento ao recurso com arbitramento de honorários advocatícios, os termos da fundamentação. E olha que interessante, isso não vai constar em uma sentença dada por um único juiz. O julgamento foi presidido pelo desembargador Eugênio Achille Grandinetti, com voto, e dele participaram o desembargador Paulo Roberto Vasconcelos e desembargador João Domingos Custer Pupi, né? Então perceba que é um órgão colegiado, ou seja, o órgão colegiado tem mais de uma pessoa decidindo. Na sentença você não encontra isso. Na sentença você tem um único juiz decidindo. Mas quando, né, nós temos a questão dos recursos e elas vão para as instâncias superiores, aí são órgãos colegiados. Deu para entender um pouquinho, pessoal, do que é essa questão de sentença e acórdão, a diferença entre um e outro? A sentença é dada por um juiz único e o acórdão é dada... Deixa eu ver aqui. Porque em processo criminal, normalmente quando recorre a pena diminui, você acha, Dádila? Eu já digo para você que é difícil. É difícil, a não ser que tiver um erro muito sério na sentença, que tem essa questão da diminuição de pena. Mas, via de regra, eu confesso para você que, se o juiz fundamenta muito bem, isso não vai ser feito. O que vai impactar na reforma de uma decisão? Vai impactar se a sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada ou não. E se foi fundamentada, se ela utilizou, de fato, jurisprudência dominante. A Adila está falando assim, dos políticos mesmo, sempre diminui ou abranda. Olha, eu acho que se a gente colocar na balança, os casos que a gente viu de diminuição, eles não são tantos, sabe? Não são tantos. Mas tem uma coisa também, quando tem processos referentes a personalidades assim políticas que você nominou, tem muitas situações envolvidas. Para um juiz só decidir sobre essa questão, ele está muito pressionado, extremamente pressionado. E isso, às vezes, leva a um atropelo grande na hora de decidir, tá? E um órgão colegiado, um tribunal, por exemplo, ele já está distante da questão, no sentido de ele não está com aquela pressão nas costas, ok? Então, às vezes, isso dá uma certa segurança na hora de decidir, isso pode acontecer. Em processo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E, assim, sem dúvida, quando se trata de processo de pessoas que pertencem a classes, a elite, no sentido econômico, político da questão, e assim por diante, tem um tratamento diferente, né? Tem um tratamento diferente. Dói dizer isso, mas é visível. Tem um tratamento diferente, porque são pessoas que conseguem ter melhores advogados, né, advogados muito bons, advogados que sabem trabalhar muito bem, e isso, sem dúvida alguma, muda muita coisa, tá? Muda muita coisa. Diferente de uma pessoa que depende de defensor dativo, às vezes, enfim, fica com a sua defesa muito prejudicada,
E aí o pessoal não dá muita bola, né? É muito triste isso, mas que acontece, Ângela. Acontece bastante, tá? Então, só voltar aqui. Então, julgar processos, proferir decisões quanto ao mérito da causa, denominadas sentença ou acórdão, as quais destinam-se a colocar fim a um conflito de interesses caracterizado por pretensões resistidas, tá? Pretensões resistidas. Depois, a função dos juízes é dividida e escalonada em conformidade com o tema ou a matéria de direito em questão e os graus de jurisdição. O que isso quer dizer, pessoal? Que cada... Deixa eu ativar minha câmera. Nós temos mais de uma justiça no Brasil, tá? Mais de uma justiça no Brasil, e cada justiça ela tem uma especificidade de julgamento. A Justiça Federal, ela tem questões de julgamento de crimes contra a União, tudo que afeta a União, que a gente chama, tá? A Justiça Estadual, por incrível que pareça, é uma justiça que julga aquilo que não for específico de outra justiça. E, na verdade, quase tudo, tá? Porque as justiças especializadas, elas ficam com algumas atividades, mas o grosso mesmo fica com a Justiça Estadual, que tem uma competência um pouco mais ampla. Então, a Justiça Eleitoral vai julgar questões eleitorais, Justiça do Trabalho, questões afetas ao direito do trabalho, e assim por diante, tá? Então, isso que a gente vai ver um pouquinho agora. Deixa eu voltar a compartilhar. Aqui. A especialização da justiça, então. Justiça Comum Federal, que a gente chama, né? E aí depois a gente vai ver o que ela vai julgar, o que ela vai fazer. É composta por juízes federais e desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral. Justiça Comum Estadual, composta por juízes estaduais e desembargadores do Tribunal de Justiça. Justiça do Trabalho, órgão especializado composto por juízes do trabalho. Justiça Eleitoral, composta pelas juntas eleitorais e pelo Tribunal Regional Eleitoral. Tem a Justiça Militar Estadual e Federal, tá? A cúpula do Poder Judiciário, que é o último grau de jurisdição com julgamento de causas específicas, com força definitiva, que são os tribunais superiores. Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Militar, e assim por diante. Tribunais superiores, né? Que tribunais são esses? O mais conhecido de todos, Supremo Tribunal Federal, pessoal. Na verdade, é o órgão, a instância, o órgão, não dá para dizer que tem mais ou menos importante, né? Mas, sem dúvida alguma, o protagonismo do STF é uma coisa visível, né? Uma coisa visível. Ontem mesmo o STF estava na mídia aí a todo vapor, algumas decisões que estão sendo muito criticadas, né? Algumas coisas, outras elogiadas, e o STF sempre está na mídia agora, né? Hoje, aquilo ali é praticamente uma banda pop. Todo mundo fica sabendo o que o STF está decidindo. Depois, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que vai julgar situações afetas à legislação infraconstitucional. Sora, como assim? Olha, o Supremo, ele tem uma atribuição muito específica que é relacionada ao julgamento de situações constitucionais. Leia-se, tudo aquilo que afetar a matéria prevista em Constituição e assim por diante, o Supremo Tribunal Federal vai ter competência para conhecer dessa questão, ok? Além de outras como, ele funciona como outras situações que a gente chama, mas eu não vou falar agora para não confundir, como instância recursal, como instância órgão originário de algumas ações, mas não vou falar agora. Eu quero que vocês entendam, a função, sem dúvida alguma, mais importante é de corte constitucional, ou seja, o Supremo decide situações que afetam e que tocam na nossa Constituição. Já o Superior Tribunal de Justiça, ele é um órgão, né, uma instância do poder que fica a cargo
de análise de decisões infraconstitucionais. Professor, o que é infraconstitucional? É tudo aquilo que não toca em matéria constitucional. Ou seja, tudo. Veja, se o Supremo fica a cargo de questões afetas à Constituição Federal, o STJ, tudo aquilo que eventualmente esbarrar em matéria de direito civil, em matéria de direito penal, em matéria de direito de trabalho também, em matéria de direito empresarial, o STJ vai ter que passar por ele. Claro, se houver, né, recursos e assim por diante, mas tem que passar por lá, tá? Tem que passar por lá. Óbvio, pode ser que a situação envolvida, ela seja matéria de infraconstitucional, mas ao mesmo tempo também toque na Constituição. Aí vai tanto para o STJ quanto para o STF e assim por diante que vocês verão. Ok? Tem ainda o Tribunal Superior Eleitoral, que vai ficar relacionado às questões eleitorais, como o próprio nome diz. O Tribunal Superior do Trabalho, questões referentes a direito do trabalho. E o Superior Tribunal Militar, o STM. Tá? Esse esqueminha aqui, deixa eu diminuir o meu zoom. Vou colocar... Deixa eu alinhar aqui. Só. Pessoal, isso aqui é um organograma, sabe? Para tentar entender um pouquinho da nossa estrutura do Poder Judiciário no Brasil. Vamos pegar aqui, ó, de baixo para cima, né? Que é o que tem que ser. Vamos pegar aqui o juiz de direito, esse que a gente estava falando agora. Ó, a situação começa com ele, ok? Se eventualmente houver recurso, nós vamos parar no Tribunal de Justiça, ok? Parou no Tribunal de Justiça, teve o julgamento, não está satisfeito, é possível fazer mais alguma coisa? É. Matéria infraconstitucional? Sobe, vamos para o STJ. Parou aqui no STJ, ó. Parou aqui no STJ. Chegou no STJ, você acha que ainda a situação não está bem decidida? Você pode subir mais? Pode. Vamos para onde? Supremo Tribunal Federal. Vim parar aqui. Tá? Vim parar aqui. Outro exemplo. Juiz de trabalho. Está lá decidindo a matéria de direito de trabalho. Teve a decisão, teve a sentença. Quem vai estar acima dele para decidir sobre a questão? O TRT, Tribunal Regional do Trabalho, né? Chegou no TRT, não está satisfeito? Pode ir para o TST, que a gente chama. Você vai para o TST e depois você vai para o STF. Professor, esse negócio aí, o CNJ que está no meio. Pessoal, o CNJ, né, que está aqui em vermelhinho em cima, ele é um órgão corregedor, que a gente chama. O que é um órgão corregedor? O CNJ, ele analisa, por exemplo, algumas infrações, ele analisa as infrações disciplinares cometidas pelos membros do Poder Judiciário, tá? Ele vai ter essa competência de analisar se o que foi decidido, se a decisão dada, por exemplo, ela corresponde à função mesmo, ou se, na verdade, o equívoco foi uma questão de divergência doutrinária, assim por diante. Um exemplo, um juiz que pratica abuso de autoridade vai ter um processo disciplinar perante o CNJ. Se ele não cumpre o horário de trabalho, ele vai... Né? Isso aí é realmente a corregedoria que vai ficar em cima do juiz, falando que o juiz tem que cumprir meta de trabalho, tem uma série de coisas. Então, tem toda uma implicação referente a esse assunto, tá? O CNJ, na verdade, ele não vai decidir a matéria referente ao processo, mas ele vai estar preocupado em saber se os atos que o juiz fazem são, de fato, corretos no sentido de ética, de disciplina. Vamos pensar o seguinte, um juiz que mantém uma pessoa encarcerada agora durante essa pandemia, o advogado informa, mediante exames clínicos, que a pessoa é cheia de comorbidades, tem hipertensão arterial, tem diabetes, enfim, tem várias situações peculiares, é uma pessoa que tem bom comportamento, que está próxima da progressão de regime para o regime aberto, enfim, uma pessoa que está passando pelo sistema carcerário de uma forma tranquila, né? E durante a pandemia, soltou uma resolução no sentido de tentar acelerar
a soltura de alguns presos, não eram todos, tá? Para evitar que entre em colapso a situação, aí eu faço o meu pedido para o juiz da execução penal e falo, doutor, olha só, aqui o apenado, ele preenche todos os requisitos, tá? Ele preenche todos os requisitos, tem aqui uma série de problemas de saúde que o colocam no grupo de risco, e nós sabemos que o vírus está indo para o sistema carcerário, tá? Isso não é nem caso hipotético, isso é real, está indo para o sistema carcerário, e pode afetar o meu cliente, ele pode vir a falecer. Faz o pedido para que ele tenha ali uma flexibilização no cumprimento da pena, vá para casa, não sei, prisão domiciliar, pode ser utilizando tornozeleira, não sei. Faz algum pedido nesse sentido. E o juiz, depois de analisar, decide não conceder. Por quê? Ele nem fundamentou e mantém aquela pessoa presa. Eu, como advogado, claro, vou ter a possibilidade de impetrar recursos e assim por diante, mas eu posso, né, discordando, e isso vai caber ao CNJ analisar se é uma infração ética ou não, eu vou lá e aciono esse juiz no CNJ, para que analisem a conduta dele, dizendo que a conduta dele é completamente descabida, né, desarrazoada, e assim por diante. Ou, vamos pensar outro exemplo. O juiz, vou pegar a matéria criminal que eu acho que fica mais visível. Tem um preso, né, um preso de facção criminosa, tem duas facções criminosas no sistema carcerário. Você coloca o preso junto com a facção criminal rival. Ou seja, esse cara vai morrer, né? Uma coisa meio morte anunciada. E você faz um pedido urgente, olha, pelo amor de Deus, quero que troque ele de unidade prisional ou que pelo menos coloque ele em outra cela para garantir a segurança. O sistema carcerário ele tem que fazer isso, tá? Ele tem que fazer isso. E o juiz fala não. Por quê? Porque não. Não justifica, não faz nada. E esse preso pode vir a ser espancado, ser morto. Poxa, ele foi avisado que a situação era delicada, que ele deveria ter tomado uma atitude, não tomou, e aí ele pode ser acionado no STJ, tá? Então perceba aqui que esse organograma, ele parte de baixo para cima. A questão do CNJ aqui, ele é um órgão correcional, que a gente chama, ele vai ficar mais a cargo de julgar decisões no sentido ético, no sentido de disciplina dos magistrados que desrespeitarem, eventualmente, alguma questão. Deixa eu voltar aqui. E voltar. Pessoal, eu acho que por hoje nós já tivemos bastante matéria, né? Essa parte aqui talvez não seja tão gostosa como a gente vinha vindo falando sobre petição, mas eu tenho que passar mesmo assim. Vocês entenderam, então, a questão da atividade jurídica que eu falei para vocês. Eu estou querendo familiarizar vocês com alguns termos importantes já. A atividade jurídica, vocês entenderam. A questão da sentença, que a sentença é dada por um juiz de primeiro grau. O acórdão é dado por um órgão colegiado, que a gente chama, tá? Acórdão, órgão colegiado. Quando eu falo decisão do Tribunal de Justiça, acórdão, vocês já vão saber, acórdão. Decisão do STJ, que é também um órgão colegiado, Superior Tribunal de Justiça, acórdão. STF é um órgão colegiado por excelência, 11 ministros, acórdão. Quando o STF decide, ele vai dar acórdão, tá? Vai dar acórdão, tá? E assim por diante. Então, nós vimos isso, e na próxima aula a gente vai falar de alguns deveres do juiz, tá? Então, é bem teórica mesmo, Adila, essa parte. Então, eu acho que é isso. Eu vou encerrando a aula. Terça-feira nós temos projeto integrador, que está agora num momento que eu gosto bastante, já falei isso, confessei, né? E na quinta-feira a gente volta com a iniciação Mundo Jurídico. Um bom final de semana para vocês, um bom descanso, aproveitem o friozinho aí, fiquem em casa, se cuidem bastante, pessoal, para a gente seguir, né? Vendo aí o que vai dar a nossa vida, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pessoal, um beijão para vocês, um bom descanso e até mais, tá? Oh, peraí que eu tenho que parar de gravar, né? Parar de gravar.